Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, graça e paz vos sejam multiplicados, no pleno conhecimento daquele que vive e reina para todo sempre, o Cristo ressuscitado. Quero engrandecer a Cristo pelo trabalho de evangelização que tem acontecido por meio do nosso canal e por meio dos canais dos demais irmãos que estão aí combatendo o bom combate da fé. Tenho visto o desespero dos religiosos. Eles estão desesperados. Nota-se claramente que como não tem o que combater o que nós pregamos, eles então arrumam pretextos, né? O outro disse: eu não concordo. E o irmão respondeu: você pode não concordar, mas que você não tem como dizer que é uma mentira, isso você não tem que dizer, porque está estampado aí. E o outro entra aqui com suas teses legalistas, sabatistas, futuristas, e batem de frente, porque o que nós pregamos é a revelação da graça de Deus. Não tem mérito para homens, não tem glória humana, não tem essa de ser líder, como um aloprado disse, não tem isto. Aqui, nesse território da graça de Deus, nessa região celestial que não é física, o líder, o pastor, o guia, o cabeça é Cristo. E é Ele que vai nos conduzindo pelo entendimento da palavra que é apresentada a cada um de nós. Antes que eu me esqueça, amanhã, a partir de 10h20, pela internet, pelo YouTube, estaremos ao vivo para todas as confederações do Brasil, neste país laico, e alguns países do mundo, onde vamos nos alimentar da palavra da graça de Deus. E para você que pode estar conosco fisicamente, a partir de 8h30, eu e a minha esposa já estaremos numa confraternização que acontece todos os domingos. Você que teve aí um bolinho de bacalhau, que sobrou aquela rabanada, aquele suco de uva, você que sobrou aquela vitamina, aquelas nozes, aquelas castanhas, aquele pernil assado, aquele chester, aquele tender, traga um pedacinho para cá, porque nós vamos aqui numa confraternização que já acontece durante todos os anos. É que, como são comidas típicas desta época, você traga aquele pedaço que não vai ficar na geladeira, aí você faz farofa, faz macarrão, faz fritado e fica a semana inteira comendo aí essa comida, só modificando. Vamos estar a partir de 8h30, nós vamos estar aqui. Às 9h da manhã, já acontece o louvor. De 8h30 até 9h nós tiramos dúvidas com os irmãos vão apresentando a dúvida, temos um bate-papo antes do louvor, do sacrifício dos nossos lábios que confessam o seu nome. Logo após, nós temos uma palavra em off, uma palavra de aquilo que do entendimento coletivo, e aí sim, ao vivo, para todos os irmãos. Amém? Aguardo vocês que podem presencialmente. E deixe-lhe fazer um detalhe. Se você teve algum sintoma de febre, dor de cabeça, garganta, falta de ar, não venha. Você pode estar comprometendo a saúde do irmão nessa pandemiazinha aí, nessa gripe, esse contágio aí, né? Esse SARS, que a Covid, é uma gripe, é um SARS. Então, se você teve esses sintomas, não venha, tá? Se mantenha, fique em casa, numa quarentena. E se você é um idoso e está no grupo de risco, também se mantenha aí. A vacina já está chegando. Nós cremos que Cristo cura segundo a sua vontade.
mas não vamos desafiar o perigo. Se você tem esses sintomas, permaneça na sua casa. Os demais irmãos que se sentem seguros, álcool em gel, disponibilizamos aqui todo o cuidado para que a gente fique seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pois bem, essas são recomendações da Secretaria de Saúde aqui do nosso bairro, tá bom? É a condição para os irmãos estarem presencialmente. Não é que nós temos medo, é a condição e nós estamos submetidos às autoridades. Pois bem, o tema da nossa live é carnalidade religiosa e a pureza da graça. Como eu não vou me ater muito, eu sempre digo isso, né? Como eu não vou me ater muito, eu já quero ler o que disse Paulo aos Hebreus no ano 67, no primeiro século cristão, e eles estavam aguardando a prestação de contas. A prestação de contas, o juízo se deu em 70, com a queda do templo. Cristo, Jesus, o Filho do Homem, exerceu o juízo sobre o povo de Israel. Olha o que Paulo disse aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Pode não concordar, mas dizer que não é, aí que uns não concordam porque não gostam que eu tenha um birimbau, outros não concordam porque eu uso lenço no bolso, o outro não concorda porque eu tomo suco maguari. Agora, veja bem, né? Não concordar comigo é um direito seu. Agora que você tem que aceitar essas verdades, vamos ler. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vou ler também o versículo 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ora, se é eficaz, ela não precisa de mais nada. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela, a palavra de Deus, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Olha o que Paulo diz, a precisão sobrenatural do efeito dessa palavra. É um bisturi preciso. Ele chamou de espada mais afiada. E é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Você imagina? Entre a alma e o espírito. Diz que ela entra a ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga. Preste atenção nesta frase. E diz que a palavra, ela julga os pensamentos e intenções do coração. Profundo isto, né? Versículo de número 13. Nada. Eu estou usando a versão NVI. Nada. Em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Lembra, no início da fala, porque eu disse que eles estavam aguardando o juízo, a prestação de conta se deu em 70 DC. Esta fala está antes de 70. Paulo escreveu isso em 67. Não escreveu em 1970. 70, quando eu falo essa pronúncia, era o primeiro século da era cristã. Esta carta aos Hebreus, Paulo escreveu em 67. Portanto, Paulo e os hebreus, que eram os que estavam recebendo esta carta, também estavam aguardando o juízo. Então, diz aqui no versículo 13 que nada em toda a criação, disse Paulo aos seus ouvintes no ano 67, está oculto aos olhos de Deus. Então eu vou juntar esses dois versículos e olha o que está escrito aqui no final da frase. Diz que a espada, a palavra
é mais afiada que qualquer espada de dois gumes e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E essa palavra julga os pensamentos e as intenções do coração. Vamos refletir isso aqui. Na mensagem de ontem, uma abençoada colocou lá no canal, está lá fixado por mim, disse assim: este homem pregou que Jesus não vai vir mais, que o inferno não existe e o meu marido agora acha normal me trair. E a culpa é tua, Geraldo. Então, eu refleti nisto e entendi, embora ela seja imatura, porque eu não sou responsável com o que as pessoas fazem de bem ou de mal com aquilo que eu prego. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. E em momento nenhum eu disse que porque Jesus veio, o homem tem que trair a sua mulher. Ou porque não existe inferno escatológico, porque o inferno existe, ele é sepultura. Em momento nenhum eu disse para o marido dessa senhora traí-la. Ora, se o efeito daquilo que eu faço leva ele a trair, como é que não leva aos demais? O que é que está errado aqui? É o que eu falei ou o que ele fez com aquilo que eu falei? Então, qual é o tema? A carnalidade religiosa e a pureza da graça. Abençoados, o sistema religioso doutrinal, e não são todos, encoberta a carnalidade da pessoa. A pessoa está dentro do sistema religioso, não são todos, alguns. Eles estão lá porque bebiam, eram drogados, batia na mulher, tinham tendências carnais contrário à sua natureza e querendo mudar de vida, fizeram da religião evangélica um refúgio. Porque é exatamente isso o que a religião evangélica oferece. Um culto de libertação. O homem briga, bate na mulher, tem a vida destruída e o que a igreja faz? Vem aqui que Jesus vai te libertar. Só que isto não é um problema espiritual. Isto é um problema de caráter. Este senhor trai a sua mulher não é porque ele descobriu que Jesus vai voltar. É que ele pegou isto e fez disso um álibi para a sua paixão carnal. Na verdade, ele sempre a traiu. Ele tinha um refúgio. Ele se escondia atrás da Bíblia. Ele dizia que era crente, mas ele não tinha coragem de assumir que ele era um mau caráter. Quando ele entrou para a graça de Deus, entrou, entre aspas, quando ele descobriu uma porta em que ele poderia usar o álibi para sua falta de caráter, ele disse: eu agora estou em graça, sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. Só que este tipo de comportamento e de postura não é de uma pessoa que foi cortado pela graça. Esta expressão cortado pela graça, a gente usa de alguém que passou por essa cirurgia. A espada mais afiada de dois gumes dilacerou a sua alma e então separou alma e espírito, separou as tuas paixões carnais do seu espírito que deve ter uma comunhão com o Pai. Então, entre a alma, o sentimento, as emoções, as paixões carnais que estavam entrelaçadas com o espírito e faziam com que a sua carnalidade andasse desenfreada, entrou a espada do espírito.
E a espada do Espírito ali dividiu alma e espírito. Quando a paixão carnal veio para entrelaçar no espírito, a espada disse: não, eu agora tenho um testemunho a dar. Eu agora sou um ponto de referência. Eu agora tenho um testemunho a dar na minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Isto é evangelho da graça. Não quero dizer com isso que a pessoa não vai errar, não vai tropeçar, não vai xingar um puxa, não vai dar vontade de fumar um cigarrinho ou de beber. Não estou dizendo isso, porque não há santidade para a carne. Por mais que você bote uma roupa de aço, a tua carne não vai conseguir ser santa. Mas porque há uma espada entre a alma e o espírito na divisão, você consegue frear os impulsos da tua carne. Então, muitas pessoas que estão no sistema religioso estão, na verdade, se escondendo atrás da Bíblia. Muitas pessoas são estrupadores, muitas pessoas são pedófilos, muitas pessoas são adúlteros, muitas das pessoas são bêbados, usam drogas e, na verdade, querem se libertar e se libertam. Só que existe uma grande fatia dessas pessoas que estão ali se escondendo. Quando eles conhecem esta palavra que não tem condenação, eles migram para esse território. E aqui, no território, aqui não fisicamente, e nessa região celestial, eles estão desnudo diante da palavra. Porque lá no sistema religioso, o camarada é um adúltero, é um pedófilo, ele é um bêbado e um drogado. Mas ele não está desnudo. Por quê? Porque a religião tem uma carapaça. Uma carapaça que eu digo, sabe o que é? Ele tem uma proteção. Ele usa um terno, ele usa uma Bíblia, ele tem uma harpa cristã, mas lá dentro dele, ele está com vontade de trair, de roubar, de mentir, de fumar, de cheirar. Só que ninguém consegue detectar. Por quê? Porque não tem a atuação da espada do Espírito. Não tem a atuação do Evangelho. Porque não tem Evangelho mesmo. O que tem é barganha, campanha, o que tem é jejum, tem o dízimo, tem pastor como homem, tem o templo lá físico, e a espada do Espírito lá não está ativa. Então, quando ele vem para um ambiente em que não tem nada disso, porque foi removido em Cristo, tudo isso é removido. Quando ele vem para esse ambiente da graça, a palavra mostra quem ele é. Aí a mulher, como disse a abençoada, o meu marido acha normal me trair. Ele sempre achou, ele queria era um álibi, porque não é normal. Olha o que disse lá o versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Na verdade, não estava oculto aos olhos desta mulher, também não estava oculto aos olhos dele. Ele sabia quem ele era. Ele estava em busca de um álibi. Só que se ouvir as nossas mensagens e procurar alguns irmãos que nós vamos referendando, se você ouvir a palavra do Messias Carvalho, Família em Graça, se você for no canal lá do Elson de Jesus, você não vai ver que ele vai pregar: olha, você está em graça, você pode fazer o que você quiser, que você está salvo eternamente, independente da sua postura. Você não vai ouvir. Até porque se eles falarem isso, eu vou lá e quebro eles todinho no berimbau, os dois juntos, de uma vez só, sou negão. Não há isto em graça, não existe isso no Evangelho do Cristo ressuscitado. O que existe é que um homem pode cair, mas ele não fica prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. Agora, ele tomar essa atitude e falar para a mulher isto,
Então, olha a expressão em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, muitas pessoas, e aqui, aonde a gente se reúne, de vez em quando, chega um e diz assim, eu sou pastor. Ô, meu irmão, tu é pastor, tu sabe que pastor é um dom, né, meu irmão? Não é título. Eu estou pastor. Aí, a palavra coloca ele em prova, porque a palavra prova, o dia a dia mostra. Paulo disse, olha, se o que você edifica for prata, ouro, ou feno, ou madeira, a palavra provará. E a palavra prova. Daqui a pouco, meu irmão, ele descobre a liberdade. Enquanto ele tem medo do diabo, enquanto ele tem medo do inferno, enquanto ele tem medo de perder a salvação, ele canta, tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, era fogo puro, e tinha fogo no pé, tinha... Quando ele descobre que o inferno é sepultura, que nada separa o verdadeiro cristão do amor de Deus, quando ele descobre, meu irmão, que o juízo já aconteceu, ele se revela quem ele é. Quando você procura ele está lá no bar bebendo, ele está falando mal do irmão, ele está passando a perna, porque é quem verdadeiramente ele é. Ele nunca foi cristão no duro. Ele era um religioso carnal. Ele fazia da religião o seu escape, o seu refúgio. Ele queria parar de beber, entrou para a igreja evangélica. Ele queria parar de fumar, entrou para a igreja evangélica. Mas na hora que ele descobre que isto não é um pecado para condenação, e sim um pecado aonde o homem semeia, colhe, fuma demais, problema no pulmão. Bebe demais, problema de fígado e cirrose. Quando ele descobre que essas coisas são colheitas da natureza carnal e não condenação para a vida eterna, ele se mostra quem ele é. E aí, sabe o que eles dizem? Lá, o Geraldo pregou para ele. Geraldo pregou para ele? Não, Geraldo pregou aos espíritos dos eleitos. Eu não prego para a natureza carnal, a carne não se converte. A carne não está submetida, a carne é freada pelo conhecimento do Evangelho. Eu prego aos perfeitos, como disse Paulo, eu prego aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E uma vez que um eleito ouve isto, ele não quer viver como um filho disciplinado, ele quer viver como um filho, como um herdeiro abençoado. É assim que se aprende em graça. Ora, se eu prego que Jesus já voltou e todo mundo que ouve isso traiu a mulher, voltou a beber, a cheirar isso seria o quê? Como é que existem milhões de católicos, todos eles então tomam essas atitudes? Não é. É porque, na verdade, a exemplo do marido desta senhora, ele nunca foi crente coisa nenhuma. Ele arrumou, foi um álibi para suas paixões carnais. Ele precisa esmurrar o próprio corpo e reduzir a escravidão. É isso que ele precisa fazer. E dar bom testemunho para essa senhora, porque por meio dele o evangelho é que está sendo defamado. A mim não é, porque primeiro que eu não dou confiança a esse tipo de gente. Segundo, que é o meu proceder. Se eu falar isto, é uma coisa. Se eu vier aqui pregar isto, é uma coisa. Se não ouve de mim e ouve dele, a responsabilidade é dele, porque é o que ele está fazendo com aquilo que ele ouve. E não aquilo que ele está praticando aquilo que eu faço. Ele não está tendo este exemplo em mim. Ninguém tem este exemplo em mim. Ele pega aquilo que eu falo e faz disso um álibi para as suas paixões. Opa, eu estou inseparável do amor de Deus. Já sei. Aí pratica a sua natureza carnal. Então Paulo disse que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. A pessoa lá dentro, você lembra de Judas? Judas andava com Jesus, foi escolhido pelo apóstolo, mas ele sabia. Ele disse, eu não escolhi um dos 12, mas um de vocês é o diabo, que quer dizer acusador.
Um de vocês é o que me acusa. Eu escolhi 12. Olha, estava ali como apóstolo, tomava conta do dinheiro, da contabilidade, era formado em economia, fazia parte de um grupo requintado e finado, o grupo dos Zelotes, nunca foi repreendido por Jesus, era um homem polido, educado, nunca houve um relato de repreensão, mas lá dentro a sua natureza corroía. Ele tramava silenciosamente e isto levou ele ao suicídio. Estava à mesa com o mestre, silenciosamente. Quando Jesus disse: alguém vai me trair, os senhores acham que os olhares foram em direção de quem? De Pedro. Por quê? Porque era Pedro que negou, porque era Pedro que era tempestuoso. Num dia, no colegiado apostólico, Pedro lançou a mão e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Quase que isso gerou uma chacina. Mas explica aqui agora. Esta atitude de Pedro era carnal? Não. Pedro estava sendo quem ele é. Judas não. Judas com aquele jeitinho dele, quietinho, olhando por cima, era carnal, era falso. Abençoados, na graça de Deus, as máscaras não existem. Ou me ama ou me odeia. Mas ser falso com você, ninguém em graça é. É por isso que eles entram nesse canal aqui, a gente marreta eles, porque eles são hipócritas. Aí diz, que amor é esse? Amor? Porque vocês não são sinceros, vocês estão vendo que a palavra está sendo pregada e explicada, vocês querem entrar aqui por conta de assunto pessoal, porque as práticas de vocês estão sendo denunciadas. Os sabatistas entram aqui querendo dizer que tem que ter lei, sim. O evangelho diz que não tem, que o fim da lei é Cristo. Querem brigar, o pessoal, pum, marreta. O outro quer vir aqui defender um defunto. Ora, meu amado, se a palavra diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, como é que o cara quer vir aqui num canal desse e defender defunto? E nego, pum, pô, com hipocrisia entre nós. Aqui não há hipocrisia. Ah, porque você usa camisa amarela. Isso aqui sou eu. Eu uso camisa amarela, eu uso terno, eu uso bermuda, eu uso sandália, eu como com a mão, como com... Eu só não como quibe, meu amado. Porque nós não somos hipócritas. A graça de Deus tem essa coisa boa. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós não vamos botar um terno, uma Bíblia embaixo de braço, fingir um ar de santidade para você ver um santo e aqui dentro um imundo. Aqui não. Aqui você vai ver um homem que é o que é pela graça de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém e o evangelho me mostra a você, porque nem nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então a religião produz homens carnais com hipocrisia, sabe? Te ama com hipocrisia, faz tudo por hipocrisia. Quando vem para a graça de Deus, a graça mostra quem eles são. Olha, eu vou dizer uma coisa com sinceridade. Não é todo mundo que tem estrutura para viver o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus é uma peneira. Eu já conheci vários pastores, que se dizia pastores, e hoje não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a palavra, não tem autoridade para pregar o evangelho, porque são um fracasso. A carne derrubou eles, deixou eles arriados, e sabe o que acontece? As suas famílias, mulheres e filhos não querem nem saber de ouvir esta palavra, porque eles que deveriam dar o exemplo se entregaram às suas paixões carnais. Nunca foram nada no sistema religioso. No sistema religioso, como andava de terno, gritava muito e dava um bom dízimo, o homem lá consagrou ele como pastor e ficou lá escondido atrás do título, atrás do terno, atrás da Bíblia.
Aí lá dentro dele a vontade era roubar, era enganar, era beber, era adulterar, era cheirar. Quando ouviu a graça de Deus, ele disse: oba! Só que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele, disse Paulo antes de 70, que havemos de prestar conta. Então, em graça, ninguém se esconde atrás de nada. Em graça, nós rimos, dançamos, brincamos, vamos ao parque, levamos aos nossos filhos, está calor, soltamos pipa com os filhos, com os netos, de bermuda. Aí os crentes, cheios de hipocrisia, dizem assim: ah lá, eles são carnais, olha lá. Olha lá, e ele anda de bicicleta. E olha lá, ele passeia com o cachorro dele. E olha lá, o cara faz ginástica, faz caminhada. Por quê? Porque esta liberdade em Cristo ameaça a hipocrisia religiosa. E quando eles não aguentam mais de serem falsos com eles mesmos, eles vêm para esse território. Só que como para estar nesse território com temor de Deus, não consegue viver se escondendo, aí eles mostram quem eles são. E o evangelho é pisoteado, é difamado por causa desses religiosos carnais que fazem da graça de Deus uma libertinagem. Judas, eu vou escrever aqui, calma aí. Judas disse isso, ó. Judas 1. Não, que é rapidinho, é tranquilo. Judas eu coloco aqui rápido. Judas capítulo 1, versículo 4. Esse programa é maravilhoso. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam, possivelmente com essa atitude, Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. É isso aí o que acontece. Não é que a graça de Deus, não. A graça de Deus, disse Paulo a Tito, ela nos educa. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver, já rapidinho, já estou terminando, peraí. Tito, capítulo 2, é isso? Calma aí, é rápido. É rapidinho. Esse programa aqui, eu falo com vocês, esse programa aqui, ele é muito bom. Esse programa, ele é maravilhoso. Deixa eu botar aqui para mim só procurar para vocês rapidamente, porque esse programa aqui é muito bom. Olha aí, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, a todos os eleitos, né? Versículo 12. Educando-nos, isto é, quem a espada da graça de Deus cortou. Educando-nos para quê? Educa para quê? Para ser bonzinho com o lobo? Não, no lobo madeira, não adianta. Educando-nos para quê? Para o que é que essa espada afiada entra na divisão do homem? Leia, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas. Então não é o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego é o evangelho do Cristo ressuscitado. É a graça de Deus que educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não há uma possibilidade de alguém dizer: eu estou em graça, e as paixões mundanas estão inflamadas nele, e ele dizer: não, eu posso fazer isso porque eu estou em graça. Isto nunca foi graça de Deus. E eu mando um recado para essa abençoada aí. Seu marido nunca entrou em graça. Seu marido nunca foi cristão, foi crente, religioso,
E quando descobriu esta palavra, ele fez dessa graça uma libertinagem. Graça educa para que resnegada a impiedade. Esta é a verdade. Tem muitas pessoas saindo do sistema religioso e vou lhe dizer com convicção que não são nem do sistema religioso e nem são da graça, são libertinos e procuram se infiltrar no meio de graça para dar álibi às suas paixões carnais. Só que lá no sistema religioso eles conseguem ficar escondidos atrás da Bíblia, atrás do terno, dando dízimo, fazendo campanha, buscando no monte. Na graça, como tem que viver por fé, e o dia a dia provará qual seja a obra de cada um, eles são denunciados pelas suas próprias fraquezas carnais. E aí, a graça vai sendo aí banalizada. Mas os verdadeiros sabem perfeitamente que isto não é nada mais, não é nada menos do que a espada do Espírito, mostrando, deixando eles desnudos, primeiro, diante deles mesmos, segundo, diante de sua família, terceiro, diante de nós. Nós usamos de graça e de misericórdia, abraçamos e falamos, está vendo? Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colhe. Se for um filho da luz, nós vamos abraçar, andar com eles, cobrir a multidão da sua carnalidade e dizer a ele, mantenha firme a tua confissão de fé sem vacilar. Se for um filho da perdição, ele não vai querer se submeter ao evangelho. Vai levantar o nariz, vai dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quiser e vai seguir o curso da sua carnalidade. Enquanto nós, educados pela graça, vamos renegando a nossa paixão carnal para que sóbrios vivamos nesse século justo e piedosamente. Isto é viver o evangelho. Não há nenhuma possibilidade de um cristão cortado pela graça de Deus dar ênfase à sua natureza carnal e dizer, eu sou salvo, ninguém se mete nisso. Nesse território não prevalece. Mais dias ou menos dias, pum, o berimbau canta. Até amanhã, um grande abraço, te aguardo ao vivo. Olha, amanhã é o pregador. Amanhã, a palavra que arde. Amanhã, você vai ouvir uma palavra inspirada que vai alimentar a tua alma. Na melhor noite, até amanhã, querendo Pai, graça e paz.